Olá, meu nome é Zé Roberto, pode me chamar de Zé. Oi, gente. Seja bem-vindo. No projeto da semana passada nós fizemos aquela corujinha. Dessa vez eu quero colocar ela nesse cenário. Não só usar a figura para usar como porta-chave, planta e outras coisas, mas também a gente pode usar a figura para colocar um cenário nela, para agregar mais valor. O vídeo vai ficar longo. Vamos pro vídeo, para ficar mais rapidinho. Vem com a gente. Para começar o projeto, o maior diâmetro que eu tenho aqui de ferramenta é essa aqui. Na verdade eu queria um pouquinho mais, mas vou tentar com essa aqui. Tem que prestar mais atenção. As argolinhas que a gente tirou para fazer as montanhas aqui, a gente vai usar pedaço. Aqui não tem uma regra certa não. Você vai montando e dando uma olhada conforme você gostar. Normalmente, a linha de uma delas pode continuar para baixo, como se tivesse aqui uma parte plana. Essa aqui ela vai terminar na parte plana e essa começa a partir da outra, como se ela estivesse por trás ou simplesmente começa daqui. Se você quiser uma montanha, esse aqui está muito redondo, leva na mão e dá de abrir ela aqui um pouquinho, que dá para fazer. Abrir essa só um pouquinho, pouca coisa. Eu vou colocá-la aqui mais ou menos e vou terminar com essa. Vou fazer os cortes aqui onde precisar para a gente montar. É interessante já ir dando os ângulos aqui aonde precisar, dar um acabamentinho para não ficar nada para machucar ninguém. E nessas pontas aqui é interessante já entrar com acabamento. Aqui no caso ela tá de costa, que é onde eu soldei mais, é onde a gente vai aplicar a solda. Depois que virar, aí ela vai estar na forma certa dela. Para fazer a lua, a gente vai usar uma argolinha só. No que eu cortei, eu já dei o ângulo aqui dos dois lados. Para a outra metadinha entrar aqui, depois que a gente soldar, aí a gente consegue dar um acabamento em volta aqui para ela ficar pontudinha dos dois lados. Soldei a lua dos dois lados. É interessante soldar ela daqui para frente, para evitar estrague esse pedacinho aqui. Aqui a gente consegue dar acabamento. Por dentro aqui é mais difícil. No caso a gente tira proveito da solda, do excesso de solda aqui, para fazer o contorno aqui. Já tampa a emendinha e ao mesmo tempo a gente consegue com jeito e com flap aqui trabalhando ela. Assim ela ganha essa característica mais pontuda aqui. Como é uma peça muito pequena, eu tenho que ficar manuseando ela para lá e para cá. Se a gente usar a luva aqui, até dá. Mas um pouquinho que você mexe com o flap aqui, aquece demais isso aqui. Aí eu tenho uma vasilha aqui com água, abro a moça, ela cai lá dentro, já esfria, e eu posso continuar mexendo nela e vendo onde eu tenho que trabalhar. Lembrando sempre que o desenho aqui está nas costas dele. Isso aqui a gente vai inverter depois. Como aqui recebe mais solda, então a gente fica mais à vontade para fazer a solda.
Sempre que for soldar, procura uma melhor posição que você tenha mais visão. Eu soldei ali, tava meio afastado da minha visão e acabou crescendo aqui um calombinho da solda. Isso aqui dá muito trabalho para tirar. Eu tenho aqui um pedaço de 1/4 que eu quero usar para fazer, no caso seria o tronco da árvore. Os galhos a gente vai usar o 316, mais fino um pouco. Aqui eu dobrei essa peça aqui, é do jeito que você imaginar. A única coisa que é interessante aqui é que essa região aqui, que seria as perninhas dela, esteja apoiada aqui. O resto aí vai de você. Montei o meu aqui mais como referência. É interessante você fazer no rascunho, ver mais ou menos como é que você quer, para depois você conseguir fazer o seu. No caso aqui, a gente está usando 1/4 e depois o 316. É interessante já ir levando nos ângulos certinho aqui, aqui também, para dar um acabamento melhor do outro lado. No caso da frente, vai ficar alguns vãozinhos a mais, mas aí a gente já está mais faceado, é mais fácil de preencher, dá um acabamento melhor. E aqui não é interessante deixar a solda mais bagunçada, tem que ser um pingo, dependendo, às vezes nem lixar, só o pinguinho de solda ali já dá acabamento. Quanto mais certo você deixar a solda, é mais fácil de limpar. Dá menos trabalho pra gente. Tem muito lugar que o flap não consegue entrar. Em alguns lugares ele vai no mesmo sentido, então é mais fácil. Muitas vezes você tem que usar lima redonda, triangular, o que você tiver em mão para dar acabamento. Aqui no caso é a parte de trás dela. Não tem tanto problema. Já a frente é interessante fazer uma solda mais certinha. Quanto mais certinha, melhor é. Dá mais acabamento. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho importante, tem certas partes que você já cuidou do ângulo, soldou por trás e deu um encaixe legalzinho aqui. Então não há por que bater uma solda aqui. Igual aqui. Isso, dependendo da situação, só vai deformar, tirar a configuração certinha do desenho. Então não há necessidade disso. Em certas partes sim, não tem problema nenhum. É o mesmo caso aqui da lua. Eu não quis soldar aqui para dar bem o detalhezinho da emendinha aqui. Se você quiser deixar ela assim, pode deixar, já tá legal. Uma coisa que eu quero fazer aqui, eu vou levá-lo na morsa, pôr um alicate de pressão aqui e forçar os galinhos para fora. No caso, se você deixar isso aqui direto na parede, é interessante os galinhos ficar assim. Como eu vou colocar os suportinhos de planta aqui, os próprios suportinhos, os vasinhos, vão proteger. No caso de puxar, é mais para dar um detalhe a mais na peça. E agora vamos colocar aqui o suporte dos vasinhos. Eu quero fazer 4 suportes para vasinho.
No caso, nós vamos usar essa ferramenta que tem 4.5 aqui e o resultado dela é 5.8. Eu cortei 2 pedacinhos aqui com 60. Vou rodar um aqui e o outro na outra ponta. Ela fica assim. No caso aqui a gente vai tirar esse excesso aqui, essa ponta fora. Esse diâmetro dessa ferramenta já é certo para o vasinho pequenininho. Tirei o excesso aqui. Agora é interessante a gente dar um acabamentinho aqui nessa ponta. Abri ela um pouco, agora eu consigo dar um acabamento melhor aqui. Agora é só voltar. Faz o teste para ver se está certinho. Finalizou. Nós enrolamos ela, prendendo o começo aqui e rodamos ela aqui, onde a gente terminou e ficou desse jeito. Da mesma forma, a gente vai encaixar ela aqui de novo e vamos prender a ferramenta mais ou menos no comecinho aqui. E vamos puxar o contrário para cá. Ela vai tomar essa forma. Ficou um pouquinho torto aqui, é só pôr na morsa e dar uma endireitadinha. E dar uma puxadinha aqui. Ela já vai ter um alinhamento mais certo aqui. Mais ou menos 1,5 cm daqui a aqui, a gente vai prender ela na morsa e puxar ela. Eu gosto de dar esse espacinho aqui para a planta não ficar tão grudada na parede. Cortei duas com 8 centímetros aqui e as outras duas com 13 centímetros. Essas duas aqui vão continuar desse jeito. Essas duas, a gente vai virar essa ponta para lá e essa ponta para cá. É sempre interessante bater com a marreta para a curva aqui ficar bem fechadinha. Deu os 90 aqui, já tá bom. As duas peças que a gente só dobrou uma vez, nós vamos colocar aqui embaixo. Procure mais ou menos o centro aqui, onde ela vai ficar. Divida aqui e coloque as duas. As outras duas, que a gente fez uma dobrinha a mais, nós vamos colocar aqui do lado. Aí também é uma questão de gosto. Se você quiser ela mais embaixo aqui, não tem problema nenhum. O motivo de eu descer ela um pouco aqui e afastar um pouco aqui é para que a planta em si não tampe nossa arte. Se você colocar ela muito embaixo aqui, a plantinha vai tampar a sua arte. Vai destacar a planta e vai destacar a sua arte. Soldamos na frente, antes de soldar atrás, dá uma conferidinha, vê se está aprumado, se tem que mexer alguma coisinha, que aí depois fica mais difícil. Isso aqui é só uma ideia, uma coisa que a gente pode fazer em relação ao cenário. Uma coisa interessante de fazer, quando eu vou fazer isso, pega um pedaço de papel, faça um rascunho daquilo que você imagina. E aí vai ficar mais fácil, na hora que você executar o desenho, você vai dobrando e formando o seu desenho. É interessante, é uma coisa que eu faço. Eu pego o retalho, pedaceira que eu tenho, e vou montando uma figura. Qualquer coisa. A intenção aqui é ir soldando e vendo, né, o tempo da solda, a amperagem da solda, principalmente quando você vai soldar na frente da peça. Atrás não tem tanto problema, mas na frente é legal uma solda melhorzinha. Se
Se você não tem tanta prática no eletrodo, treina um pouquinho. Pega uma pecinha, dá uma treinadinha, você dá uma acertada. E aí você vai ter mais confiança na hora de executar a sua peça. Um outro detalhe que eu queria passar, eu coloquei aqui 4 vasinhos como exemplo. Eu acho que aproveita melhor o tamanho da peça. E coloquei dos vasinhos pequenininhos, que é aquele menorzinho da suculenta. Mas no caso aqui, se você quiser ver um tamanho maiorzinho, não muito exagerado para não forçar muito, mas dá para colocar os outros vasinhos maiores, um diâmetro de 10 centímetros, pouca coisa a mais. Uma coisa que eu não mostrei, eu coloquei 2 arruelas aqui, que é para a gente fixar na parede. Como é uma peça grande e vai bastante vasinho, se colocar um ponto só para segurar na parede, ela pode ficar torta. 2 pontos vai segurar mais. É interessante buscar esse alinhamento aqui já de uma maneira que a pessoa faça um risco na parede, ou coloque um nível, já tem o prumo dela. E aí as arruelas acompanham. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Porém, você vai ter um desenho totalmente diferente do que há no mercado. É só você usar a imaginação aqui. O que eu procuro passar são dicas e maneiras que a gente pode trabalhar para isso acontecer. Lógico que aí vai agregar valor, mas você tem um produto diferenciado no mercado para você poder vender. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha servido para alguma coisa. Se estiver servindo, tá valendo. Tchau, gente. Amo vocês.